Isaías 42, verso 3 diz assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Vamos orar? Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem se feito bondoso, tem se feito presente. Eu oro, Pai, para que aqui nessa noite tão especial, Pai, dia 31 de dezembro de 2025, nesse final, nesse restinho de ano, Pai, que talvez muitos já deram por terminado, eu oro para que o Senhor ainda semeie algo no nosso coração. Eu oro para que ainda nessas poucas horas que faltam, Pai, poucos minutos que faltam para a virada desse ano, eu oro para que o Senhor ainda venha revigorar a nossa fé. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha nos dar uma perspectiva talvez diferente daquela que a gente estava tendo, talvez nas últimas semanas, refletindo de como foi o nosso ano, Pai. Eu peço para que o Teu Espírito se repouse aqui sobre nós. Eu peço para que graça sem medida seja derramada sobre nós, que o Senhor se faça presente. Eu sei que cada um aqui dos meus irmãos, Pai, sejam aqueles que fazem parte aqui da comunidade, ou aqueles que são familiares, que estão acompanhando, aqueles que fazem parte, eu oro para que nesse momento o Senhor venha arrebatar cada coração, Pai, que essa mensagem ela venha penetrar, Pai, mais do que a alma, mas ela venha tocar um lugar do Espírito, Pai, um lugar de transformação, um lugar de mudança, um lugar de despertar no nosso coração, Pai, em nome de Jesus, amém? Irmãos, por muito tempo eu ouvi esse, obrigado, né? Eu ouvi esse versículo, né? Que ele não pisará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, né? E quando você vai pegar Isaías capítulo 42 para ler, não é um capítulo tão simples. Não é um capítulo que você já começa a ler e tem uma interpretação assim, fácil. Então já vi algumas pessoas falando desse texto dentro de uma mensagem, mas eu ainda não tinha ouvido ou visto uma mensagem que falasse totalmente sobre isso. E eu quero começar dando a nível de introdução aqui para vocês, contextualizar com a nossa realidade. Eu não sei você, mas o ano de 2025 para mim foi um ano muito bom. Foi um ano onde Deus me entregou a Zaf, para mim e para Amanda. Foi um ano onde a gente pôde, na nossa casa, crescer como família. Foi um ano também assim, onde Deus nos entregou, nos possibilitou alguns bens materiais. Foi um ano onde a gente cresceu, a gente amadureceu. Mas teve uma área da nossa vida nesse ano que não foi tão positiva. Devido a toda a demanda, a chegada do Azaf, a área que não foi tão positiva é que talvez dos últimos anos, esse foi um ano onde eu consegui menos ser fiel aos meus devocionais, onde eu consegui menos me dedicar àquilo que tange ao meu ministério, aquilo que tange até a própria igreja origem. E a gente que tem um zelo no coração pela missão, a gente acaba entrando numa de se culpar, de às vezes quando alguma coisa ou outra não dá certo, a ficar olhando pra gente como se tudo dependesse da gente, né? Mas a minha maior dor esse ano foi que eu não consegui me aprofundar, e pelo contrário, foi o ano que talvez dos últimos eu dediquei menos tempo ao que tange ao meu lugar de oração, ao meu lugar de estudo da palavra. E chegando nesse fim de ano, até tive algumas conversas, eu e o Jordão, a gente conversou um pouco sobre isso. Eu olhei para tudo isso e graças a Deus que Jesus pastoreia nosso coração, e percebi que a vida é feita dessas estações. Foi um ano que minha casa exigiu bastante da minha presença. Foi um ano porque enquanto você tem um filho, né, e quando a gente tem dois, a gente fala que ter um é fácil, né? Quando tem um é muito difícil também. Mas quando você tem dois, você vai descobrindo que não tem mais mão livre, né? Não tem mais tempo livre. E então nós passamos por algumas turbulências, até mesmo emocionais, na nossa casa durante esse ano. E como eu disse, graças a Deus que Deus ele é um pastor da nossa alma. Porque no final desse ano eu comecei a refletir, eu comecei até a olhar para dentro do meu coração e senti um amargo, meus irmãos, porque uma coisa eu posso garantir para vocês: eu não tenho um tesouro maior do que o meu lugar onde eu conheço mais de Jesus. Eu já vivi muitos momentos de extremas dificuldades na nossa vida,
mas eu sabia que eu estava num lugar de conhecer mais Jesus. Eu sabia que meu lugar de oração estava protegido. Eu sabia que aquele ano, embora externamente, embora nossa vida talvez material estava sendo um ano catastrófico, eu estava conhecendo Jesus. E o fato de eu estar conhecendo Jesus sempre me fez passar com alegria por todas as dificuldades. Então eu olhando para tudo isso, eu comecei a ficar com o coração bem ruim. Só que ao mesmo tempo fazendo aquela conta que a vida, o chão da vida real não é tão simples, amém? Não é tão simples. A gente vai ler algo na Bíblia, a Bíblia dá uma ordenança, a gente obedeça, né? Aí você vai lá, olha para você e fala, Hugo, obedeça. Não é tão simples. Olha, eu tenho que guardar meu lugar de oração, eu tenho que guardar o meu lugar de devocional, eu tenho que jejuar, mas de repente a gente é acometido, ou na nossa casa alguém começa a passar por uma situação emocional um tanto que difícil, que te exige energia. Então o chão da vida real, meus irmãos, não é brincadeira. O chão da vida real, o bicho pega. E eu comecei a olhar para mim nesse final de ano e viver esse amargo, e viver essa tristeza, e ver que não foi um ano onde eu li mais livros. Eu amo ler livros. Não foi um ano onde eu consegui me dedicar a vocês da maneira como eu acredito que um pastor precisa se dedicar às suas ovelhas. E olhando para tudo isso, essa foi a mensagem que Deus começou a colocar no meu coração. E talvez eu falando de tudo isso, talvez você já está conseguindo ouvir e também se identificar com isso, porque talvez foi o ano que você entrou lá no final de 2024 e pensou, esse ano eu vou fazer um plano de leitura bíblica, esse ano eu vou ler um livro por mês, esse ano eu vou me dedicar um pouco mais à minha comunidade local, e talvez nada disso aconteceu, né? Tem alguém assim, gente? Amém? Não me sinto mais tão mal assim no meio de vocês. E meus irmãos, esse texto que nós lemos aqui é um texto messiânico. O que isso significa? O que isso implica? É que é um texto a respeito da pessoa de Jesus. Se nós começássemos lendo Isaías 42 a partir do verso 1, ele vai começar dizendo, eis aqui o servo do Senhor. E teologicamente, toda vez que tem uma profecia a respeito do servo do Senhor, está falando a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o filho do José e da Maria, o Galileu, o Emanuel. Então essa profecia, ela é a respeito de Jesus, e o que ela está trazendo para mim e para você, é que quando Jesus pisasse na terra, e a gente já sabe que essa profecia, Jesus vindo na a primeira vinda de Jesus, já aconteceu há mais de 2000 anos atrás, que quando Jesus pisasse na terra, que quando o Filho de Deus andasse entre nós, ele não iria esmagar a cana quebrada, e ele não iria apagar o pavio que fumega. E é óbvio que aqui Isaías ele está usando uma figura de linguagem, né? A cana quebrada que ele está falando aqui é aquela cana que ela já foi esmagada, já foi tirado o suco daquela cana, e agora diz que eles jogam aquela cana, sabe aquele bagaço, na beira do caminho para ser pisado. Então está dizendo que aquilo que o ser humano pisa, Jesus não pisaria. Aquilo que o ser humano descarta, Jesus ainda tem por valioso. E o pavio que fumega, meus irmãos, está falando daquele pavio que perdeu a sua força, faltou óleo, faltou azeite ali, e agora ele está fumegando, só está saindo fumaça dele. Já foi o seu tempo, foi a sua serventia, acabou. Ele está no final, e está dizendo que Jesus ele não chega e ele descarta quem está no final da sua força. Jesus não descarta quem está, sabe, com a sua pouca força ainda aos pés de Jesus, meus irmãos. E isso é uma excelente notícia para nós, porque muitas vezes nós acreditamos que porque o ano de 2025 não foi um ano como a gente esperava, que o olhar de Deus para nós é um olhar mais ou menos assim, decepcionado. É um olhar onde Deus está emburrado, aonde Deus está meio que de mal com você, aonde Deus está olhando para você e pensando assim, eu esperava mais. A grande verdade, gente, é que Jesus nunca espera mais de nós.
A grande verdade é que Ele é conhecedor das profundezas do nosso coração. Então todos nós estamos aqui por graça e misericórdia de Deus. Talvez você teve um ano incrível, talvez foi o ano onde você, conseguiu preencher todo o checklist ali do que você tinha colocado. E talvez isso faz com que você esteja mais distante por acreditar que é a sua capacidade de estar perto de Deus do que alguém que se encontra quebrado, mas que sabe que está quebrado diante de um Deus que é misericordioso, que sabe que está quebrado diante de um Deus que não precisa de capacidades humanas para realizar sua obra, diante de um Deus que é um Deus que Ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus que muitas vezes Ele até nos deixa, a nossa força ir embora, e Ele faz isso, meus irmãos. A gente vai ver vários momentos onde, teoricamente, Jesus se atrasa. Vai lembrar ali Marcos capítulo 5, é um texto que eu sou apaixonado. Chega Jairo diante de Jesus e fala: olha, minha filha está morrendo, por favor, vá até em casa. Então Jesus está indo, mas Jesus para no meio do caminho, e agora vem a notícia: a sua filha morreu, não está mais doente, agora ela morreu. Então é esse Jesus que muitas vezes os seus atrasos nos recolocam no seu relógio para ampliar o nosso nível de fé, para ampliar a nossa capacidade de enxergá-lo da maneira que Ele é de fato. Porque quantos de nós, meus irmãos, quantas vezes a gente já fez juras de amor ao Senhor? Quantas vezes nós já julgávamos que a gente já tinha vencido algumas coisas, e de repente a gente se vê no meio daquelas coisas que parece que ficaram para trás. De repente a gente se vê tendo que lutar com pecado e com tentação que parece que, estava há 10 anos atrás. Quantas vezes a gente olha para nós, talvez num ano como esse, e a gente não encontrava força, não era para orar em casa, era nem para vir aos cultos. E talvez a gente já comece a olhar para nós e, entrar meio que no lugar de pensar que Deus virou as costas. Meus irmãos, essas são estações que a gente passa, esses são lugares que a gente visita. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus, antes de levantar alguém, Deus, antes de se revelar a alguém, Ele vai quebrar esse alguém. Eu me lembro ainda, antes de ter filhos, eu e a Amanda, a gente fazia cada oração doida pelo Senhor, Deus, leva tudo, te damos tudo. E de repente a vida, chegou os filhos, a vida ficou um pouquinho melhor, e parece que a gente já não tem mais tanta ousadia para aquelas orações, e a gente vai vendo o nosso coração, um pouco abraçado com coisas materiais. Mas eu posso te garantir uma coisa: Deus não vem para quebrar ainda mais aquele que está quebrado. Deus não vem para apagar o seu pavio só porque um dia você queimou bastante. Ele não é esse tipo de Deus. Eu queria, dentro dessa prisma que nós estamos conversando, eu queria falar um pouco da história de Pedro, gente. Faz tempo que eu não falo de Pedro. A gente olha para Pedro, e Pedro era, inconsequente, Pedro era falastrão, Pedro era corajoso, Pedro tinha um monte de coisa. Mas eu quero falar hoje numa perspectiva da humanidade de Pedro. Porque quantos aqui admiram Pedro, gente? Muito. Vamos olhar para a humanidade de Pedro, porque, irmãos, enquanto você não consegue se enxergar na sua humanidade, você sempre vai ter algumas travas para conhecer mais de Jesus. Você precisa se conhecer diante dele. E em Lucas, no capítulo 22, abra lá comigo, Lucas 22, do 31 ao 34. Lucas 22, do 31 ao 34. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, gente,
Presta atenção nisso aqui. Jesus está dizendo para Pedro: você vai ser peneirado e você vai embora. Ele já está até falando: olha, vai ter um momento que você vai voltar para mim. Aqui nós estamos falando sobre Pedro, e não era qualquer um que acompanhava Pedro, era Jesus. E ele vai continuar dizendo: e quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Irmãos, olha para essa paixão de Pedro. Pedro está ali diante de Jesus dizendo: Jesus, minha espada está pronta, eu passo o que for preciso contigo. Já viveu aquele momento, está num momento de adoração, aquela presença vem tão densa assim, e parece que todo aquele véu que te separava de Deus, parece que aquele véu vai embora, e você se sente tão perto dele, a ponto de você olhar e falar: posso perder tudo, porque isso aqui é muito maravilhoso. Pedro está vivendo isso, e Jesus olha para ele e fala: Pedro, Satanás pediu para mim te peneirar, e querido, você vai embora. E agora a gente sabe, Pedro foi peneirado, as estruturas de Pedro foram provadas, Pedro teve que pôr o pé no chão da vida real, e Pedro ficou diante da sua condição, meus irmãos, que é a condição da humanidade: fragilidade, distância de Deus, medo da morte, medo de sofrer. Se eu perguntasse: quem aqui tem medo de sofrer? Irmão, todo mundo tem medo de sofrer. A gente luta muito para não sofrer, a gente luta para ter dinheiro para não sofrer, a gente luta para estar saudável para não sofrer, a gente luta para, sabe, a gente não quer sofrer. Sofrer é terrível, só de imaginar, se alguém profetizar: olha, 2026 vai ser um ano de muito sofrimento para a tua vida, você vai falar: sai de ré, em nome de Jesus, sai daqui. Mas Pedro agora ele fica, sabe, diante de Jesus dizendo: a próxima estação, os próximos momentos não vão ser tão fáceis para você. Jesus alerta Pedro, meus irmãos, que a nossa vida é uma vida onde a gente vai passar por estações que o pavio vai só fumegar. E eu quero dizer uma coisa para você: talvez você está aqui hoje nessa condição, um pavio que fumega. Por que, Hugo? Porque você sabe que você está muito aquém do lugar onde Deus te chamou para viver, mas ainda assim você sabe que você não consegue abandoná-lo. Sabe que há alguém com cordas de amor que ainda fica te atraindo para perto dele. Você não consegue responder com toda a força, mas você sabe que você está preso a esse amor. Irmãos, isso fala muito da condição de Pedro. Pedro está dizendo: eu vou até a morte, eu vou ser preso com você. Mas Pedro não entendia muito ainda do que ele estava falando, porque para Pedro viver o que Deus tinha para ele, Pedro tinha que entender sobre misericórdia, porque era alguém muito legalista, e para entender sobre misericórdia, nada melhor do que sentir a dificuldade batendo na sua própria casa, nada melhor do que sentir a frieza entrando no próprio coração, meus irmãos. Porque nós precisamos compreender, eu estou aqui falando, talvez, não sei, para 100 pessoas, cada um está recebendo de uma maneira, e às vezes a gente que está envolvido com igreja, a gente tem uma mania de achar que está todo mundo atrás de avivamento, e às vezes, aquela família só está querendo vencer um mal psicológico, talvez aquela família só está querendo ter o casamento ajustado. Como é que vai falar de avivamento? Como é que vai falar de, sabe, dons? Cada um recebe de um jeito, e nada melhor do que quando Deus começa a nos colocar no lugar de frente com a nossa humanidade, gente. Jesus queria fazer de Pedro um homem maduro, mas não tem como passar por esse lugar de ser alguém maduro, sem antes ser uma cana quebrada, sem antes chegar diante de Jesus, sabendo que
Tudo aquilo que as pessoas admiram, que poderia ser um valor a ser agregado, reduziu a pó, e mesmo assim Jesus continua insistindo. Misericórdia, meus irmãos, graça liberada. Servimos a um Deus que é, misericordioso e gracioso. Eu quero dizer para você, não é o fato só de você estar aqui nesse culto, o fato de estar respirando te certifica de que Deus continua insistindo na sua vida, te garante que Deus continua o seu plano para te ter, para se revelar a você. Isso não importa se hoje você está, com o coração queimando de paixão, ou se hoje seu coração está como um pavio que fumega. Não importa. Nesses dias, talvez ao olhar para o apóstolo João estava com o coração inflamado, cheio de paixão por Jesus. Ao olhar para Pedro, era um pavio que fumega. Jesus continuava olhando do mesmo jeito para ambos. Jesus continuava falando de futuro para ambos. Jesus continuava se revelando para ambos. Há uma insistência de Deus. Eu sei, meus irmãos, que é difícil contextualizar o que seria negar Jesus nos nossos dias, né? Porque Pedro negou a Jesus, né? E talvez você não vai chegar num lugar público e dizer: gente, vem aqui todo mundo, eu nego Jesus. Mas o próximo acontecimento, após isso que Jesus falou para Pedro, é que Jesus sobe para o Monte das Oliveiras como de costume para orar. E ele diz ali para os seus discípulos: eu vou orar. A Bíblia vai dizer que Jesus estava angustiado, que ele suou sangue, porque ele sabia que era chegada a sua hora. E Jesus não suou sangue porque ele sofreria na cruz o martírio. Jesus suou sangue porque estar na cruz era símbolo de se fazer o pecado, e se fazer o pecado significava, por alguns momentos, Jesus pela primeira vez se sentiu desconectado com o Pai, se sentiu desamparado pelo Pai. E Jesus disse para os seus discípulos: orem comigo para que vocês não caiam em tentação. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele volta, e na hora que ele volta, os discípulos estão dormindo, gente. Então talvez, meus irmãos, nós não estamos negando Jesus publicamente, negando Jesus nos ambientes, mas talvez nós estamos com sonolência no lugar de oração e comunhão com Deus. Talvez nós não estamos nesse lugar de busca profunda, meus irmãos. Se nós soubéssemos o deleite, o prazer que nós encontramos na vida ao nos encontrar na comunhão profunda com o Senhor, é a coisa mais valiosa para um cristão, meus irmãos. Ir para um lugar de oração e encontrar Deus lá, esse é o encontro da nossa alma. Esse é o encontro tão esperado. Essa é a coisa mais importante. E Jesus olha para os discípulos, eles estão dormindo. E após isso nós sabemos, né? Vem uma multidão diante de Jesus. Judas vem na frente, dá um beijo em Jesus, trai a Jesus. Agora Jesus ele é levado para a casa do sumo sacerdote. E nesse exato momento, aquele que em alguns momentos antes ele disse que iria até a morte, seria preso por ele, a Bíblia já começa a dizer que ele começa a andar distante, ele começa a olhar de longe. E talvez, queridos, é assim que a gente se sente diante do Senhor. Estamos vindo aqui ao culto, estamos participando das reuniões, mas a gente se sente olhando Ele de longe. A gente sente que a gente perdeu aquela comunhão, a gente perdeu aquele lugar no Senhor que era tão importante na nossa vida. E a Bíblia vai dizendo que agora essa é a realidade de Pedro. Ele vai olhando de longe, ele vai se relacionando de longe, e vai dizer que agora está ali Jesus está na casa do sumo sacerdote. Ali no pátio agora acendem uma fogueira. O que Pedro vai fazer, meus irmãos? Ele chega perto da fogueira para se aquecer.
E é isso que a gente começa a fazer quando a gente está andando de longe, acreditando que a gente já é alguém descartado do Senhor. A gente começa a procurar, meus irmãos, algo que possa aquecer a nossa alma, porque a gente já não tem mais o coração aquecido por Ele. Pedro olha, o mestre se foi. E agora qual que é a frustração de Pedro, gente? Pedro falou para Jesus que ele poderia ir até a morte. E eu creio que ele poderia, mas do jeito dele. É que quando chegam para prender Jesus, a Bíblia vai dizer que, acho que até nessa própria passagem, diz que Pedro arranca a espada da bainha e tira a orelha do sumo sacerdote. Pedro estava disposto a ir até a morte com a espada, do jeito que ele sabia lutar. Mas Pedro não estava disposto a ir até a morte como o servo do Senhor foi enviado na terra. Isso muda tudo. Muda tudo. E agora Pedro está procurando, meus irmãos, algo que possa aquecer ele naquela noite fria. E aqui eu não estou falando sobre a noite como a que nós estamos vivendo agora, aquela noite fria que a alma de Pedro e que aqueles discípulos estavam passando naquele momento quando Jesus foi preso. Só que olham para Pedro agora, diz que uma das servas fala, ele andava com ele, esse aqui andava com Jesus. E Pedro, não, vocês estão malucos, está ali se aquecendo. Diz que vem outro, andava com ele, não. Vem outro, andava com ele, não. E diz que agora o galo canta, meus irmãos. E Pedro se lembra das palavras de Jesus, e diz que Pedro cai agora numa grande angústia. Irmãos, você consegue imaginar a situação de Pedro nesse momento? Andei de longe, neguei o mestre, que amigo ia te aceitar de novo? Fala a verdade. Mas nós precisamos entender que o nosso Redentor, Ele vem de encontro a pessoas que esse mundo não queria de encontro. Nós precisamos entender que aquilo que as pessoas têm como descarte, Jesus tem por precioso. Eu quero repetir muito isso aqui nessa noite, porque como eu disse para vocês, eu comecei a olhar para o meu ano e falei, poxa, não conseguia acordar os horários que eu acordava para orar. Quando eu acordava eu queria dormir. E aí Deus me presenteou hoje, meus irmãos, até correria de sempre. Precisava preparar uma mensagem para ministrar. Tinha algumas coisas na minha cabeça. E aí acordei 5 horas da manhã e falei, hoje é um dia que eu quero escrever, quero sentar, quero ouvir ao Senhor. Eu posso dizer para você que hoje eu fui visitado com algo tão profundo do Senhor, meus irmãos, mas tão profundo, sabe, que traz vigor para a alma, que traz alegria, que te recoloca no lugar que você achou que talvez você já nem tinha mais no Senhor, que te conecta, que te traz para dentro, que não te faz olhar de longe, que te faz sentir que você pertence, que te faz sentir que embora você não teve tanto tempo, mas você continua dentro do rio do Senhor, numa estação diferente. Irmãos, eu creio que essa é uma noite assim, onde o Senhor está querendo restaurar a maneira como você está olhando para Ele, para você entrar diferente no próximo ano. Você crê nisso? E é nesse contexto, gente, que Pedro ainda se afasta um pouco mais. Ali, em volta da fogueira, daquele que aqueceu o coração em Lucas no capítulo 24, daqueles homens discípulos no caminho de Emaús. E olhando para esse texto, olhando para isso que nós estamos falando, tem um texto que eu gosto muito, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, que é 1 Reis 1, do 1 ao 4, que diz assim: quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Então os servos lhe disseram que se procure para o rei nosso senhor uma jovem donzela, que esteja diante do rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a levaram ao rei. A jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relação com ela. Irmãos,
aqui é um episódio do rei Davi, né? O texto é autoexplicativo. Davi já está no final da sua vida. Davi já não, sabe, a sua saúde está extremamente debilitada. Davi já não consegue mais se aquecer com roupas, com cobertas, com cobertores. Nada mais aquecia Davi, né? E então eles trazem uma jovem donzela para aquecer, para dormir com Davi, para aquecer o corpo de Davi, para que Davi tivesse um final de vida melhor, né? E eu comecei a olhar para esse texto, né? Davi aqui já velho, o corpo de alguém que um dia derrubou Golias, o corpo de alguém que um dia as mulheres de Israel cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Agora não conseguia se aquecer, colocavam cobertas, mas já não adiantava. Então, irmãos, trouxeram agora uma jovem para aquecer o corpo dele. E muitas vezes isso começa a acontecer com a gente. Você que já... É que a expressão crente velho é muito ruim, né? Eu acho muito ruim, indelicada, não acho bonita. Mas você que já está faz tempo aqui dentro de uma igreja, você que antigamente, no começo, um culto bastava para você chorar, depois começou a ser só o culto de Santa Ceia, depois você precisava de uma conferência para ter um encontro profundo, depois a conferência já não bastava, você precisava de um acampamento para dormir lá, ter vigília, aquelas coisas. E hoje você percebe que nada mais aquece seu coração. Assim como Davi era o seu, estava na sua saúde, era o seu corpo, mas muitas vezes nós vemos isso na nossa alma, meus irmãos. Nada mais aquece. E aqui para Davi procuraram uma solução externa. Assim como trouxeram uma jovem donzela, assim como Pedro foi procurar uma fogueira para se aquecer. Eu quero te dizer que nós também temos procurado em fogueiras para nos aquecer. Eu quero dizer que na ausência do calor que pastoreia o coração, a gente começa a procurar aqui do lado de fora coisas que também possam de alguma maneira trazer um pouquinho de realização, um pouquinho de prazer. Só que a grande verdade é que a gente vai vendo, assim como Pedro, ao andar de longe, se aquecendo na fogueira, negava, a gente vai se afastando ainda mais, procurando essas medidas que eu poderia nominá-las como medidas paliativas. Só que quando a gente olha para o profundo do nosso coração, falta alegria. Irmãos, olha você, que Deus te deu uma família, sabe? Deus te deu pessoas, te deu amigos. Lembra você, sua Bíblia lá no passado. Lembra da sua relação sua, da sua Bíblia e do seu quarto de oração. E Deus foi te dando boas coisas, Deus foi te enchendo, sabe? Foi te abastecendo, foi te colocando no seu caminho boas pessoas. Imagina se Deus restaurasse aquele menino ou a menina que tinha uma aliança com a oração e com a Bíblia. Se Deus restaurasse isso hoje dentro da sua família. Porque sem ter nada, tendo isso, éramos felizes. E talvez hoje a gente tenha o carro, a casa, pessoas maravilhosas que a gente nem conseguia fazer essa conta para o futuro. Só que a gente não encontra esse lugar de alegria, a gente quer conquistar. Fogueiras externas, jovem donzela, para aquecer o coração que já não aquece mais diante do Senhor. Só que sabe o que nós precisamos entender, gente? Que da mesma forma que essas cobertas já não eram mais o suficiente para aquecer Davi, tudo isso que é externo não é suficiente para aquecer o nosso coração. A gente precisa ir para a fonte, meus irmãos. Eu quero dizer que ainda existe uma chama que, ao se aproximar dela, o seu coração queima. Existe uma fonte que pode mudar tudo dentro de nós. Eu sei que não é difícil, eu sei que não é fácil ir até ela quando a gente já criou tantas formas, tantos mecanismos, tantos sofismas, mas eu quero te dizer que ainda existe um Deus. Seus olhos são como chamas de fogo, e aqueles que olham para os seus olhos, eles começam a ter o seu coração a queimar. Eu não tenho dúvida disso, meus irmãos. O coração está frio,
tá difícil. Lá em casa eu e a Amanda a gente tem parece simples, mas é um dilema que nos salva sempre. De repente a gente começa a viver uma fase um pouco ruim como casal, uma fase pessoal também um pouco difícil. A primeira coisa que a gente vai ver é se a gente não está falhando no nosso lugar no Senhor. Não, estamos falhando sempre. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Não, estamos no Senhor. Então agora a gente vai procurar. É atendimento psicológico? É um médico? É sentar com o nosso discipulador, com o nosso pastor para conversar? Mas antes, primeiro na fonte. E se todos nós fizéssemos isso, muitos problemas seriam resolvidos. A gente está procurando coberta, meus irmãos. Só que eu quero falar, não tem nada nessa terra que faça o pavio voltar a pegar fogo. Só tem um que não apaga o pavio que fumega. Só um que reacende a chama do nosso coração. Quando vai falar dessa jovem donzela, eu queria olhar por esse texto por uma outra perspectiva. Estão comigo? Eu gosto muito de um texto de Apocalipse, no capítulo 2, 4 e 5, que diz o seguinte: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Então Davi, idoso, limitado, e ao trazer uma jovem donzela, é como se trouxesse para Davi memórias. É como se trouxesse para Davi, sabe, lembra da sua juventude. E quando eu olho para esse texto, irmãos, muitos de nós ainda nesses dias, a gente precisa refletir, a gente precisa passar mais tempo lembrando daqueles primeiros dias onde Deus nos visitou, em lugares que ninguém podia nos tirar. Fala a verdade, irmãos. Imagina se não fosse Jesus na nossa vida. Eu sei que eu estou falando aqui com muita gente que você é um sobrevivente, dado o seu contexto familiar. Eu sei que eu estou falando aqui com muita gente que você é um sobrevivente, dado a tudo que se passa dentro de você. Eu quero te dizer que você não saiu andando sozinho daquele lugar. Eu quero dizer para você que foi a mão potente de um Deus misericordioso que te resgatou daquele lugar. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, nós precisamos retornar. Agora, sabe o que para mim é maravilhoso? Estou falando de Pedro, mas o segundo encontro de Jesus com Pedro. Então Pedro negou, Pedro falhou. Imagina a cabeça de Pedro agora. Olha como foi o segundo encontro. Abra comigo João 21. João capítulo 21. Quem for achando, diga um amém. João 21, a partir do verso 15, diz assim: depois de terem comido, aqui é Jesus após ressuscitar com seus discípulos. Jesus perguntou a Simão Pedro: gente, vem cá, você negou a pessoa, tá? Você traiu aquela pessoa, e agora olha sobre o que essa pessoa vem conversar com você. Simão, filho de João, você me ama mais do que todos os outros aqui me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhes disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhes digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria,
Mas quando for velho, estenderá suas mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Irmãos, olha para a tristeza de Pedro. Alguém que ele traiu perguntando: você me ama? E a pergunta de Jesus não foi assim: só se você me ama. Pedro disse lá atrás: com você eu vou para a prisão, eu vou para a morte. Ele começa perguntando: você me ama mais do que todos que estão aqui nessa sala? Pedro responde: o Senhor sabe que eu te amo. Pedro está ali naquele momento, gente, talvez olhando para Jesus e falando: esse camarada vai me encurralar agora na parede. Vem cá, Pedro, disse que me amava? E talvez você está pensando que Deus está falando isso para você hoje. Não fez juras de amor? Não entregou a sua vida? Não desceu nas águas? No começo do casamento não disse que vocês gastariam todos os seus dias para Jesus? E Pedro está ali constrangido, meu irmão. Agora olha que coisa assim, a Bíblia vai dizer que Pedro se entristeceu na terceira vez. Quantas vezes Pedro negou a Jesus, meus irmãos? 3. É como se para cada vez que Pedro negasse, Jesus reafirmasse o seu amor, curando a alma dele de toda a frustração das águas passadas, de toda a frustração consigo mesmo. Irmãos, aqui Jesus não estava olhando para Pedro como um cara quebrado e pisando a cana quebrada. Jesus estava restaurando, meus irmãos. Ele estava jogando fogo no coração daquele pavio que só fumegava. Jesus estava restaurando dignidade. Quando Jesus olha para ele e diz assim: olha, apacenta minhas ovelhas, ele está dizendo: Pedro, você não perdeu o seu lugar na minha missão. Eu não deixei de olhar para você com todas as palavras que eu entreguei a respeito da sua vida, só porque você passou por um momento de frieza. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Eu não voltei para trás nos planos que eu tinha para você, porque você fez algumas escolhas ruins e começou a andar longe de mim. Eu não te descartei no plano, eu não te descartei na palavra, no chamado que eu tinha para a sua vida, porque você andou longe de mim. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. E quando ele vai dizer para Pedro: outro cingirá e o levará para onde você não quer ir, a Bíblia vai dizer que Jesus estava falando a respeito da morte de Pedro. Irmãos, o que Pedro prometeu e não cumpriu? Pedro olhou para ele e acreditou que ele tinha amor suficiente para morrer por Jesus, e descobriu que não tinha. Mas agora Jesus está dizendo: quando você era moço, você não tinha força para isso, mas Pedro, eu estou aquecendo uma chama no seu coração, que agora, quando você vivia de qualquer jeito, você ia para onde você queria, mas que agora, você vai ter um amor tão maduro com essa chama que eu estou aquecendo no seu coração, você vai estender a mão, vão te prender, vão te levar para onde você não quer ir. Sim, Pedro, você vai ser preso, você vai morrer por mim. Oh, meus irmãos, coisa linda. Jesus está restaurando a missão, e Jesus está dizendo que vai entregar amor e maturidade suficiente para que ele vá até a morte por aquele amigo tão leal e fiel. Esse é o Jesus que nós servimos, meus irmãos. Jesus não está nesse momento nos acusando por falta de amor. Pelo contrário, se você está aqui é porque teu coração tem fumegado de saudade. E se seu coração tem fumegado de saudade, mesmo na sua pouca força, mesmo na sua fé vacilante, é Ele quem vai nos encontrar pelo caminho. Talvez você é uma cana que foi jogada à beira do caminho para ser pisada. Talvez você viveu os seus anos áureos, onde o serviço que você tinha abençoou tantas pessoas, e você falhou, você errou, alguma coisa não deu certo, você esfriou, você se sente hoje uma cana à beira do caminho daquilo que Jesus tem para fazer. Deixa eu te falar, Jesus nos encontra à beira do caminho. A Bíblia vai dizer que Jesus estava entrando em Jericó, e lá havia um cego, e ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz que agora quem estava perto dele dizia: para de incomodar o mestre, você não vê que você é uma cana quebrada?
Você não vê que tem coisa melhor aqui em Jericó para Jesus se relacionar? E a Bíblia vai dizer que quanto mais diziam para ele, para de gritar, diz que ele aumentava mais a intensidade da voz dele, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que Jesus fez, meus irmãos? A Bíblia vai dizer que Jesus olha para aquele cego e diz para ele: coragem, levante-se. Diz que aquele cego, ele joga a capa que estava perto dele. Jesus olha para ele: o que você quer que eu te faça? Você quer ver? Então veja, meu irmão, veja, você já não é mais uma cana quebrada. A partir de hoje eu estou mudando o seu estado. A partir de hoje você já não está mais à beira do caminho. A partir de hoje você tem graça, você tem convicção, você é firmado no meu amor. Sai da beira do caminho, vem ser alguém que está seguindo o Mestre. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Jesus é aquele que para pela cana quebrada. Jesus é aquele que olha, talvez, sabe, para alguém que acha que não tem mais nada a oferecer pelo Senhor, e ele vê recomeço, ele vê uma nova milha, ele vê um novo caminho. Ele é aquele que ele faz caminho no deserto, ele faz rios em lugares áridos. Ele é o que pode fazer isso, irmãos. Ele é o Deus que permitiu os filhos de Israel mais de 400 anos no Egito, e todo mundo pensava: Deus se esqueceu do seu povo. Mas de repente, lá de dentro da casa de Faraó, dentro da casa de Faraó, Deus estava preservando um pavio que fumegava. Dentro da casa de Faraó, era a família de Faraó quem nutria aquele que ele levantaria como libertador. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, e aqui eu quero encerrar, em 1 Samuel, no capítulo 3, do verso 1 ao 4. Não precisa abrir. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no seu lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Meus irmãos, antes que a lâmpada se apagasse, antes que o pavio se apague, Deus ainda continua nos chamando para recomeçar na nossa vida. Ele continua insistindo. Irmãos, antes que o pavio se apague, a voz de Deus há de nos resgatar. Deus chamou o menino, e muitas vezes eu sinto, não Deus chamando o pastor Hugo, mas Deus chamando o menino Hugo lá atrás. O menino que foi tocado, o menino que foi despertado, o menino que viveu algo com o Senhor diante da Bíblia, sem nenhuma influência humana. Esse Hugo eu sinto Deus chamando. Deus está nos chamando, meus irmãos. Deus está nos chamando no mesmo lugar. E esses são dias aonde não é para a gente lamentar, chorar o leite derramado. Esses são dias para a gente entender que Deus ainda tem um caminho de recomeço para a nossa vida, que Deus está querendo restaurar em nós ainda nessas últimas horas de 2025. É que Ele não está olhando para nós com um olhar de frustração, Ele não está olhando para nós com um olhar de desistência. Deus não está olhando para nós e pensando: ah, João, ah, Hugo, ah, Maria, ah, José, eu esperava mais de você nesse ano. Deus não está assim. Deus sabe quando a gente é um pavio que fumega. Deus sabe quando a gente é uma cana quebrada. E eu creio, meus irmãos, que hoje é um dia, assim como Deus, através da sua voz, levantou um menino, filho de uma mulher estéril, filho de Ana, para fazer com que a luz do templo nunca mais se apagasse. Que a Bíblia vai dizer que as visões eram raras, que a palavra não era frequente. É ruim demais viver essa estação, não é? Assim foi o meu ano de 2025. As palavras não foram frequentes, a visão
as visões estavam raras, mas eu sinto nesses dias Deus me chamando. Vamos ficar de pé nesse momento para a gente poder orar? Em Cantares, no capítulo 5 ou 4, a Bíblia vai dizer que a Sulamita, ela dormia, mas embora ela dormia, o seu coração permanecia velando. E ela vai dizer então que eis o amado à porta, e o amado estava batendo a porta. Ela não conseguiu corresponder ao amado, mas o coração dela sentia uma necessidade de corresponder. E diz que agora ela sai correndo pela cidade, procurando o amado, porque ela não conseguiu responder ao amado na hora que o amado chamava. Diz que os guardas da cidade a espancaram. Meus irmãos, há uma voz de Deus nos chamando hoje ao recomeço. Há uma voz de Deus nos chamando hoje para sair do lugar da acusação, de quem não viveu esse ano incrível no Senhor, mas de quem deseja se encontrar com aquele que não apaga o pavio que fumega, que não pisa cana quebrada. Jesus, eu quero orar, Pai, nesse momento, pedindo para que o Senhor venha com a revelação desse Deus que pastoreia os corações, pedindo para que, ó Jesus, assim como na vida de Pedro, quando Pedro acreditava que tudo aquilo tinha ido por água abaixo, o Senhor começa a falar com ele novamente da missão. O Senhor começa a falar com ele novamente de um amor radical, de um amor sacrificial, de um amor que entregaria tudo. Eu oro para que nesse momento o Senhor venha nos chamar, nos despertar, que todo cenário, que todo lar que se encontra no lugar de frieza, se depare com o homem dos olhos que queimam, com o homem que tem os olhos que tem chama no seu olhar. Eu oro nesse momento por um lugar de restauração. Oh Deus, eu sei que essa mensagem, ela tem o poder de impactar os corações, mas nada comparado com a sua voz, quando a sua voz fala no nosso interior. Eu oro para que o Senhor ministre nesse momento o nosso interior, Jesus. Encontre espaço para nos ministrar, que conforme o time de adoração vai ministrar uma canção, que o Teu Espírito nos encontre nesse momento, em nome de Jesus.